o empate do Sport com o Ituano fora de casa por 1-1. E aí, Fred, sem muita enrolação, na matemática fria, uma campanha boa do Sport de vitória em casa, empate fora. Isso aí é o caminho para o acesso. Mas hoje o desempenho talvez um pouco abaixo, né? Para eu ver grande parte do jogo, abaixo do que o Sport vinha apresentando em outros jogos, né? É isso, Clauber. Quando terminou o jogo, né, eu fiz aqueles primeiros comentários no Twitter e a conclusão básica, a primeira frase, a lógica do meu comentário é que, pro pouco que jogou, pro muito que errou e para um exagero de preciosismo, e daqui a pouco eu volto para esse tema que, para mim, preciosismo é a palavra-chave sobre esse esporte desse domingo em Itu. Mas na balança, o Sport somou um ponto. Somou um ponto. E teve um seguidor meu que perguntou: assina agora 19 vitórias e 19 empates? Eu digo, vamos para o cartório. Eu assino em cartório. Eu não assino aqui em podcast. Eu vou em cartório assinar. Tá? Porque, obviamente, é a chave para uma campanha de acesso mais do que seguro. Tá? Mas a gente Tudo sabe bem, que mas não seria existe. desesperador, viu? Mas a gente sabe que não Seria o quê? existe. Mais de 70 pontos, né? Não, 76. Sério, 76. 76. Não, desesperador é o seguinte: é o time ganha, empolga, não sei o que, ganha na ilha, aí fora, 1-1, 0-0, 2, aí ganha, aí volta para ele, ganha de novo, né? Aí vai para fora, 0-0, 1-1, 2, meu Deus do céu, assim. E fora que a tabela tem aquelas sequências que o cara faz 2 fora, 1 em casa, 2 fora, ou seja, seriam 4 empates fora de casa. Mas, na verdade, e obviamente falando, a gente só está fazendo um cenário que jamais vai acontecer. Eu acredito que o Sport nos jogos fora de casa, com exceção de 3, 4 adversários, o Sport vai estar sempre mais perto da vitória do que da derrota. E hoje, no final das contas, mesmo jogando muito mal, não foi tão diferente disso, não. Tá? Para mim, o placar de 1-1 foi justo para o que os dois times apresentaram. Tá? Mas a gente está falando de uma partida muito abaixo do Sport. Cássio chegou a tuitar que foi a pior partida do Sport na temporada. E, obviamente, eu vou detalhar porque é que eu acho isso. Então, só para ter ideia do que é que a gente está falando. A gente vai debater aqui se foi a pior partida do Sport da temporada ou não. De antemão, com o time titular. Não vem me considerar, mas aquele time reserva, você jogou com o Central, não sei o que, não. Jogando com o time principal, que foi quase todas as partidas. E a gente vai debater isso daqui a pouco, mas eu só estou citando, só em ter o debate, já situa que tipo de atuação a gente está falando. E ainda assim, repito, ainda assim, o Sport poderia ter saído de Itu com 3 pontos. Tá? Inclusive pela ordem dos fatores. Pela ordem dos fatores. O Sport, na reta final da partida, foi recuperando o terreno, foi voltando a ter volume, intensidade, chances criadas. O final do jogo foi todo do Sport. Tá? Os descontos, por exemplo, foram todos do Sport, com 2 chances criadas e poderia ter tido mais. Feita essa rápida abertura, em que a gente, destaca e naturalmente considera positivo o empate fora, e 2, já situa a partida como uma das piores que o Sport jogou na temporada, eu agora entro no que para mim foi o determinante para o Sport travar. E para mim a palavra é preciosismo. E esse preciosismo, ele aparece no campo inteiro. Ele aparece no campo inteiro, porque é muito comum a gente usar preciosismo nas jogadas ofensivas. Aquele toquinho a mais, aquele calcanhar, aquela frescurinha. E a gente viu isso. Só que o Sport viveu uma noite em que o preciosismo se alastrou. O Sport teve dificuldade na saída de bola. O Ituano adiantou a marcação. O Sport sentiu essa dificuldade. Foi um dia em que os 2 volantes jogaram mal.
Fabinho e Ronaldo jogaram mal, Fabinho principalmente até. O time errou muito na saída de bola e continuava saindo assim, com muita frescurinha antes de dar o chutão. O Sport teve frescurinha para cortar a bola. Tiveram ataques do Ituano em que a bola foi recuperada pelo Sport e antes de se fazer um corte para evitar o perigo, o Sport tentava cortar já saindo tocando, aumentando o risco da jogada. O gol do Ituano, de um momento que o jogo ainda era controlado para o Sport, que o Sport começou melhor, fez o seu gol, seguiu melhor, sem correr risco. O gol sai de um preciosismo absurdo de Jorginho. O Sport tenta sair jogando, o Ituano aperta, Jorginho fica completamente apertado, encaixotado, sem espaço, tenta um drible, tenta outro drible e recua a bola no fogo para Fabinho, que também comete a fatia dele no lance, não perde o domínio, não faz o carrinho devidamente. O Ituano chuta, o goleiro dá um rebote que deveria ter sido um rebote para o lado, permite que haja uma segunda finalização, a segunda finalização é gol. Em termos de culpa, ela é fatiada, mas o que eu quero é a origem. É o preciosismo de Jorginho, que poderia ter dado um chutão para frente, que poderia ter colocado a bola para o lado, tentou um drible, tentou outro e recuou para abrir a chance do Ituano empatar a partida. Tá? E no ataque e na construção é onde o preciosismo mais aparece naturalmente. Por quê? Porque o Sport é um time que tem alguma facilidade em levar a bola para a intermediária do adversário, para a entrada da área do adversário. E de novo a gente viu lances como o que aconteceu com 1 minuto do segundo tempo, em que o Sport tinha Wagner Love, Jorginho e Edinho, os três dentro da área, com a bola dominada, primeiro por Love, depois por Jorginho, 3 ou 4 marcadores do Ituano, e a bola não foi finalizada. Pô. Isso não pode acontecer. Uma das últimas bolas do jogo, o Filipinho entra em campo, toma a bola do Ituano na linha da grande área. Ele estava na linha da grande área do Ituano e tentou um passe de calcanhar para Cariús. Pô. A gente estava nos descontos, o jogo estava 1-1, Filipinho, que acabou de entrar, tenta dar um passe de calcanhar com a bola na linha da grande área. Então, assim, não é a primeira vez que eu falo do preciosismo do Sport. Não é a primeira vez. E todas as vezes que há uma crítica mais contundente a esse preciosismo do Sport, vem uma partida maior e o time joga sem essa frescurinha. Você temia num jogo contra o Retrô, aí vem o Curitiba e o time é muito mais objetivo. Aí vem o Ceará e o time é objetivo. Vem o CRB e o time é objetivo. Que era nos jogos mais decisivos, o Sport deixava um pouco de lado esse preciosismo que apareceu muito no estadual. Muito. Vários jogos do estadual. Jogos até contra o Santa Cruz, contra o Náutico. Mas fundamentalmente aquele jogo que o time vencia por 2-0 e poderia ter feito 8. O Sport tinha esse preciosismo ali dentro da área, essa frescurinha, esse toquinho a mais. Há um temor que na Série B, onde 80%, 70%, 80% das partidas, o Sport vai ter essa facilidade, há um temor que esse preciosismo atrapalhe, ponha jogos em risco. Eu falei um pouquinho disso contra o Tombense. Tá? Então, para mim, essa é a palavra a ser combatida no que foi a atuação do Sport hoje. Uma armadilha. Por que eu chamo o preciosismo de armadilha? Porque se no jogo grande o Sport não demonstra ter esse preciosismo, aliás, na final contra o Ceará, por exemplo, no jogo de volta, foi muito mais afobado do que teve muito mais afobação do que preciosismo. Talvez ali tivesse faltado 2 dedinhos do que hoje a gente chama de preciosismo. De ao invés de chutar a bola, parar, olhar para o lado, ter um pouquinho mais de paciência na finalização. Certo? Então,
é uma armadilha. É uma tentação dos jogos onde o adversário é tecnicamente mais frágil. Só que a Série B é muito longa, o ponto perdido machuca muito, tá? Fora de casa o empate é positivo, mas poderia ter sido derrota. Tá? Poderia ter sido derrota. O Sport, durante um pedaço significativo do jogo, foi pior que o Ituano. E cometeu erros que permitiram ao Ituano finalizar uma bola com o goleiro batido. Uma saída de jogo errada do Sport, sabendo a bola queimou no pé dele. Dentro da área, o goleiro batido, o jogador do Ituano finalizou mal por cima. Tá? A maior chance de gol do jogo, tirando os 2 gols, ou até acima dos 2 gols. Eu acho que a chance perdida é maior do que a dos 2 gols. Então, fechando, Clauber, é isso. Tá? Hoje, o Sport jogou mal. Hoje, o Sport fez uma partida que a gente vai debater já se foi a pior da temporada ou não. Hoje, o Sport errou muito. Foi encaixotado na saída de bola, insistiu nela. Hoje o Sport foi excessivamente preciosista. E no final disso tudo, na matemática do que fica, o ponto é positivo, é ponto somado, tá? E deixa o Sport matemática e moralmente alinhado ao que precisa nessa Série B, tá? Para um time desgastado, para um time cansado, para um time com calendário muito cheio, para um time que já queimou uma rodada utilizando 100% reserva, ter 8 pontos, 4 jogos disputados, tá ok, tá? Ah, mas já tem gente com 15, com 14, tá ok. Tá ok. Você, nesse momento do campeonato, que o Sport não pode é ficar muito longe do G4. Certo? Vamos considerar que dessas 2 partidas, se o Sport mantiver a média, entre aspas, o Sport teria 12 pontos hoje, estaria ali com a mesma pontuação do 4º colocado. Para a quantidade de jogos que vem fazendo, para o desgaste, para o momento, estaria ok. Tá? Então, eu acho que essa é a análise de abertura. Cássio, já vou te chamar fazendo essa pergunta. Se foi o pior jogo do Sport no ano, né? Considerando o time titular, obviamente, e aí já pode analisar a partida a partir desse questionamento aí do pior jogo ou não do Sport na temporada. Clauber, por que eu acho que esse jogo contra o Ituano foi pior? A atuação do Sport contra o Ceará no jogo de ida, esse é o comparativo, né? Não existe um terceiro jogo, não. Na verdade, a dúvida é entre esse jogo e o jogo de ida. Só os dois. Só os dois. Não tem. E no fim das contas, se esse não for o pior, será o segundo pior. Não existe uma outra atuação que fique. Eu acho que não tem, que fique nesse meio, não. Mas por que eu acho que, pelo menos nesse primeiro momento, por que eu estou achando esse jogo no Novelli pior? Pelo tamanho do desafio técnico. O outro jogo, embora o Sport tivesse, antes de começar a partida, estivesse bem preparado, estava com 3.500, quase 4.000 torcedores no Castelão, mas tinha 59 mil do outro lado. Tinha um time que tinha perdido o próprio Ituano, assim, que curiosamente o Ituano estava envolvido nessa história, mas que para estar ali, tinha vencido, ter eliminado o Fortaleza. Tinha acabado de perder o estadual, mas perdeu o estadual numa sequência de jogos, onde ele, juntando os jogos da primeira fase do estadual, da Copa do Nordeste, a semifinal do Nordeste e a final do Cearense, ganhou 3 de 5. Então, com o adversário sendo reconhecidamente melhor. O desafio técnico que o Ceará tinha para oferecer para o Sport, embora o momento do Sport naquele jogo fosse muito bom, repito, até a bola rolar, isso para mim conta. E na hora que começou o jogo, o Sport foi muito mal, mas o Ceará foi muito bem. Isso, a lógica não é só essa. O Ceará foi bem porque o Sport foi mal. Nem sempre é dessa forma. Porque hoje o Sport foi mal e o Ituano foi mal também. O Sport ter ido mal hoje não foi caminho. Ó, Ituano, hoje tu pode jogar bem. O Ituano jogou mal também. Mas o Ceará conseguiu jogar melhor, ter um controle para, como todo mundo falou, o Sport escapou naquele jogo de ter um cenário que pudesse ser revertido na volta. E quase foi, levou para os pênaltis, porque o jogo estava 2-0 ali naquele jogo do Castelão até os 53 minutos do segundo tempo, e o Sport vai lá e empata. Só que aquela reta final do Castelão, aquela atuação é calamitosa, mas aquela reta final, embora o gol tenha sido gol contra no último lance, mas o Sport conseguiu ter 2 oportunidades claríssimas para marcar, uma com o Wagner Love e outra com o Matheus Vargas. Nesse jogo em Itu, essas chances claríssimas não aconteceram.
No último lance tem um lance que tem até um leve perigo, mas a câmera estava tão distante, não teve replay. O lance de Fabrício Daniel ali, ele vira ali e depois ele estou no meio do gol. Mas ali foi uma boa chance, ali já aos 52 do segundo tempo. O Sport faz 1-0 aos 20 minutos. Uma boa jogada, mas é uma jogada até aconteceu em outros momentos. Um lançamento longo de Thierry, algum dos pontas consegue dar prosseguimento à jogada e o cruzamento vai para o atacante. Em outras vezes tem sido Jorginho, dessa vez foi o próprio Wagner Love, no cruzamento de Edinho. Mas o Sport se apagou ali. Como o Fred falou, os dois volantes jogaram mal dessa vez. Naquele jogo do Castelão, o Fabinho foi bem. O Fabinho foi eleito o melhor em campo daquela partida. E para completar, nessa atuação do Novelli, os dois volantes que começaram não jogaram bem e os dois que entraram também não. Porque, embora o Sport tenha recuperado o terreno, eu até coloquei isso no post, quando o Fred falou, foi exatamente a leitura que eu tive. O Sport conseguiu recuperar o terreno quando Pedro e Fábio, mas a dinâmica do jogo mudou. Mas os erros individuais eles se mantiveram até o apito final. O Sport teve 4 volantes e, para mim, os 4 volantes jogaram mal hoje. Assim, de errar muito. Cada um, não foram 4 atuações homogêneas, não, tá? Assim, cada um teve suas características. Mas todos, nenhum deles assim, teve uma grande atuação. Na verdade, no viés ofensivo, eu só consigo excluir Wagner Love. Edinho fez o cruzamento do gol, beleza, e mais nada. Fabrício Daniel, tomada de decisão errada, assim, uma atrás da outra. Assim, foi uma atuação muito... Juba, por exemplo, que estava mal no Castelão, mas no fim das contas, estava lá no final e conseguiu fazer a jogada onde recolocou o Sport naquela briga. Nesse jogo de hoje, Juba foi muito apagado. Essa atuação de Juba hoje foi muito ruim. Assim, ele não participou, porque muitas vezes ele, na pré-assistência, ou na assistência, ou no gol, hoje ele não teve essas características. Jorginho, o passe para trás foi inacreditável. O Sport, ele deu um presente no gol do Ituano, e nas outras 2 grandes chances do Ituano foram 2 outros presentes do Sport. Porque o lance que começa no primeiro lance, que o cara chuta, a bola passa muito perto, e aí o replay está mostrando aquilo, porque com o Renan fazendo aquele golpe de vista, e na saída de bola, quase que a transmissão perde o Ituano fazendo gol, porque o Sport saiu muito mal ali com o Sabino. Foi para Thierry toca para Sabino domina mal, e o mesmo jogador que tinha batido para fora quase fez o gol. Então seria assim, teria dado presente no gol do Ituano, porque o Sport construiu a jogada. E detalhe, o gol vale o mesmo título. Eu só estou falando assim que isso caracteriza algo que você está indo muito mal. Então o Sport construiu a jogada do gol, mas presenteou o adversário com o gol, e quase deu 2 vezes, quase presenteou o adversário com a virada. E não teve... E não conseguiu construir uma grande jogada para fazer isso novamente. Finalizou muito pouco com perigo. O lance que tem um rebote, que Wagner Love toca para trás, não aparece ninguém, aquilo ali seria uma falha do próprio goleiro do Ituano. Porque aquilo era uma bola para encaixar. Ele, na verdade, ele teria cometido o mesmo erro que Renan cometeu, mas, para a sorte do Ituano, o rebote dele não foi tão na cara do atacante numa posição de finalizar. Ele deu o rebote assim para o canto, e o máximo que Wagner Love podia fazer ou era dominar a bola e tentar circular ali, ou tocar voltando para esperando alguém, o que não aconteceu. Veja só, eu consigo lembrar de alguma construção de jogada na reta final daquele jogo, inclusive como construiu o gol. Na reta final foi a jogada construída e teve outras oportunidades também, porque o lance que Wagner Love fica cara a cara lá com o Richard, lá no Castelão, aquilo é uma jogada construída do Sport. Deu passe, o atacante vai, só que o atacante optou por não chutar naquela bola, mas aquilo era uma jogada construída. E aquilo aconteceu no Castelão, uma atuação horrível. Em Itu, aconteceu na jogada do gol. Nos outros lances, assim, para levar um perigo efetivo, não aconteceu. Foi uma atuação tecnicamente muito fraca. Defensivamente, não foi uma atuação segura. Ali, no caso, os 2 jogos. Tanto lá, bizarro, né? Mas quanto esse jogo de Itu, onde o Sport teve aquele risco de tomar virada e depois controla o jogo. Não teve depois um risco... Passou aquele momento, não teve mais o risco de perder o jogo. Mas de vencer efetivamente, na minha opinião, passou muito distante. Muito distante. E o jogo se mostrou um jogo acessível. A atmosfera da partida, o Ituano não fez uma grande atuação. A outra, lembrando, tinha 59, quase 60 mil pessoas no Castelão. É muito diferente, pô. Você jogar com 60 mil pessoas numa final de campeonato, um nível de concentração absurdo. E nesse jogo de hoje, que era para ter tido esse nível de concentração, acho que faltou um pouco de concentração. E aí ainda tem mais, ali uma fatalidade para o Sport e felicidade para o Ceará,
com 25 segundos já estava 1-0. E ali caminha o jogo de uma forma completamente deturpada do que se esperava. Desse jogo, não. É você fazendo 1-0, controlando o jogo e você vai se apagando. O Sport foi se apagando, foi se apagando, foi se apagando. A transmissão, acho que todo mundo, acho que Fred não ouviu no mute dessa vez, todo mundo assistindo o Premier. Ouviu a transmissão, não ouviu, Fred? Ouvi. Veja, deu para ouvir basicamente todas as orientações de Anderson durante o jogo. Foi muito negócio, não é comum não, mas basicamente no final sustenta Cariús. Porra, Pedro, assim, pelo amor de Deus, meu irmão, toca para frente, então para, meu irmão, deu para ver todos os esporros, todas as orientações, muitas orientações, você via que não estavam sendo seguidas e o treinador ficando puto porque não estava sendo seguido. A atuação de hoje no Sport, no fim das contas, é muito importante que tenha rendido um ponto, porque na Série B, um campeonato longo, esse tipo de atuação hoje, num campeonato traiçoeiro, geralmente é zerado, viu? Ter voltado com um pontinho jogando essa bola que jogou, ficou de ótimo tamanho. 3 pontos, no fim das contas. Detalhe, no fim das contas, repito, teve até o lance de Fabrício Daniel ali no final, que poderia até ter desempatado ali, levantando bola na área, teve o volume de jogo, mas não teve uma grande chance. Naquele momento, teria tirado um pouco da justiça. 1-1 é o placar mais justo desse jogo. Eu concordo com a parte da análise de Cássio, né? Discordo de algumas coisas. Acho que a atuação no Castelão foi pior. Porque no Castelão o Sport virou passageiro do jogo, né? No segundo tempo ali foi bombardeado e sufocado como eu não vi ainda nessa temporada, nem hoje, né? Foi irreconhecível para mim os primeiros 20 minutos do segundo tempo no Castelão. Foi uma sequência assim de ataques do Ceará incontrolável. O Sport foi totalmente passageiro no jogo. Isso não aconteceu em tese, né? Por falta de qualidade do Ituano, pela atmosfera do jogo, mas porque eu acho que o Sport também teve um jogo minimamente ali ao seu alcance a partida inteira. Porque já que a demanda técnica, a exigência técnica era menor, eu também acho que cabem ondulações aí menores por parte do Sport. É um jogo de intensidade muito menor. Fica até difícil comparar, né, esses dois jogos, mas são as duas piores atuações do ano. Isso ninguém discute. Tá? Eu acho que o Sport ele faz um bom início de jogo, tá? E o gol nem é de uma jogada muito trabalhada. Na verdade, o gol sai de uma falha do zagueiro Ituano, né, que corta para trás a bola. É só um cruzamento na área que vai no pé do jogador do Ituano. O jogador do Ituano vai dar o corte, ele corta para trás e Wagner Love dessa vez acerta o cabeceio, né? E abre o placar. Depois disso, o Sport teve logo na sequência uma outra chance também que finaliza muito mal, e aí acontece aquele erro, né, que eu já falei, aquele preciosismo de Jorginho, que vai gerando uma reação em cadeia e empata o jogo. O que acontece é que na reta final do primeiro tempo e durante uma parte pequena do segundo, o Ituano foi bem melhor que o Sport no jogo. Tá? Não chegou a ter aquele massacre que o Ceará deu durante 20 minutos no Castelão, mas o Ituano foi melhor. E o Sport insistia em erros graves. Repito, as duas grandes chances do Ituano de virar o jogo foram na sequência. A bela finalização que raspa a trave e a bola seguinte que o Sport vai sair jogando e Sabino, que, detalhe, para mim fazia uma ótima partida. Eu estava gostando da partida de Sabino, ele comete esse erro que gera basicamente o gol da virada do Ituano. E é inexplicável a finalização. Porque o goleiro tá batido, tá longe, mal colocado, mas aí nem é culpa do goleiro, porque a bola estava saindo com o Sport, era um tiro de meta. E o cara bate muito parecido, mas muito parecido com a cobrança de Jorginho, com aquela batida de Jorginho, quando o Sport toma a bola logo no começo do jogo contra o Ceará. Só que a de Jorginho ainda é mais baixa e permite que Richard faça a defesa, a bola pega em travessão. O jogador do Ituano dá a mesma batida, mas ela sobe muito mais. E o Sport ele vai voltando para o jogo gradativamente, com as substituições do Ituano e as próprias substituições do Sport. Tá? E só recupera o controle da partida, e aí é outro ponto que eu discordo, aí nesse é o ponto que eu mais discordo de Cássio, na verdade, toda a análise dele, é que para mim teve um volante que jogou muito. Fábio, quando ele entra, 37 do segundo tempo, ele muda
totalmente o jogo, assim. Ele Olha entra... só, a gente concordou no ponto, eu acho que mudou a dinâmica do esporte, mas os erros continuaram. Ele perdeu 2 bolas assim, de darem contra-ataque. É por isso que eu perguntei, por isso que eu perguntei se você ouviu o Anderson falando. Assim, a transmissão foi muito clara. Mas ali foi A Pedro, irritação. ali foi Pedro. Não, teve com o Pedro uma na lateral, que ele recua de cabeça, mas nesse esporro não. É uma bola no círculo central, que ele teve tudo para tocar, para abrir na direita para Wanderson, aí ele gira, aí o esporro é assim. Algo como é que não precisava girar? Assim, era ter dado a dinâmica e naquele momento ele optou por girar e desarme e virou contra-ataque. Aí no lance seguinte, o lance é muito parecido e ele acaba sendo desarmado da mesma forma, praticamente. Aí depois ele acerta. Mas foram 2 lances bem muito próximos, com o Fábio, bem mais ou menos na área do círculo central. Eu já dou um spoiler. Para mim, Fábio, mesmo tendo jogado 8, 15 minutos, ele está entre os 3 melhores para mim. Poxa, porque para mim ele deu uma dinâmica. Eu não consigo, pois eu não consigo nem colocar 3 melhores dessa vez. Essa é a questão. Para mim ele consegue mudar o time assim. O Sport recupera a bola com a facilidade absoluta que ele tem de girar, de abrir espaço, tá? Sofre uma falta na entrada da área. O árbitro, detalhe, um parênteses aqui, a atuação do árbitro. Pior do que o árbitro é pior do que o Sport. O árbitro assim foi pior do que o Sport. Anderson reclamou o jogo todo com razão. E era engraçado que o comentarista do Sport TV criticava Anderson e quando viu o comentário, viu o replay, ele falava, mas tem razão. Teve uma bola que é pouco antes dessa falta que Fábio sofre. O Ituano deveria ter jogado 60 minutos com um a menos, para começar. É uma bola lançada para Wagner Love, que o cara faz uma falta na meia-lua em Wagner Love, clara. Ele sobe na bola dando porrada nas costas de Wagner Love e segue o jogo, né? Então eu achei que Fábio, ele foi um destaque técnico da partida, um cara que recuperou a dinâmica do meio-campo do Sport, tá? Jogou como volante, como meia, e eu acho que a entrada dele, ela gera 2 debates importantes. Primeiro, Fabinho estava muito mal, pior do que Ronaldo, inclusive. Via de boas atuações e hoje jogou muito mal. Poderia ter saído antes. Primeiro ponto. Porque a melhora que o time dá quando o Fábio entra chega a dar uma crescida, né? Repito, a bola passa a ser do Sport. Ainda que Cássio diga, realmente não teve nenhuma chance clara de gol, mas teve 4 bolas, 3, 4 bolas que um pouquinho de cuidado, mas esse pouquinho de cuidado, ele está inserido numa atuação ruim, pô. Em outras partidas, esse pouquinho de cuidado existiu. Eu sei, Cássio, mas durante isso faz parte de ter sido uma atuação ruim. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que durante metade do primeiro tempo e boa parte do segundo, o Sport não teve nem a chance de fazer uma jogada. E dos 37 para frente, teve 4, 5 bolas. Pô. Teve uma bola muito bem trabalhada por Wanderson e Everton. Everton dá um cruzamento ali, rasteirinho, que o marcador corta. Teve uma sequência de chances. Tá? 2 finalizações de fora. Tá? Um bom chute de Fabrício, bom chute de Everton. O Sport, ele voltou para o jogo. E para mim, voltou para o jogo a partir de Fábio. E os 2 pontos que eu estava falando se Fabinho tá tão mal, por que segurar tanto essa substituição para a entrada de Fábio? Mas o ponto mais importante para mim por que Fábio só entra no lugar de Fabinho? Eu acho que Fábio tem uma cara ali, uma condição total de ser o primeiro volante e de substituir também Ronaldo. Porque, detalhe, eu acho o Fábio melhor que Pedro e Pedro não tem entrado tão bem quanto em alguns momentos. Hoje eu acho que ele até foi ok. Repito, no jogo passado, Pedro jogou pouco tempo e eu coloquei ele como um dos piores em campo. É por essa questão, inclusive, que hoje eu vou usar o mesmo critério. Mesmo Fábio tendo jogado pouquinho tempo, tá? Mesmo Fábio tendo jogado pouquinho tempo, eu acho que ele merece um destaque para estar lá em cima. Agora, não sei por que Anderson criou essa regra na cabeça dele de Ronaldo, Pedro, Fabinho, Fábio. Eu acho que essa é uma regra mais rígida do que deveria ser. Tá? Mais rígida do que deveria ser. Eu queria ver Fábio jogando mais, jogando ao lado de Fabinho e jogando ao lado de Pedro também.
tá? Então, são apenas esses pontos aí que eu tenho a discordância de Cássio, muito pequeno sobre o jogo ser pior ou não do que o do Castelão. São atmosferas muito diferentes, mas eu acho que é um dos dois piores e é isso que fica no final das contas. Acho que a reta final do Sport foi boa, tá? Foi boa, apesar de não ter tido a finalização. A última bola do jogo de Fabrício. Ali faltou também Fabrício entender como estava a jogada, mas às vezes o cara tá lá dentro e não tem a mesma visão de quem tá vendo pela câmera, né? Porque ele gira a bola e se ele não completa o giro e finaliza, se ele traz a bola um pouquinho mais, não tinha nem marcador. Ele se ajeitasse um pouquinho o corpo, ele ia ficar de frente pro goleiro na linha da pequena área. Mas ele tá no calor ali, não sabe quem tá marcando, quem não tá, não culpo ele. Ele faz o giro inteiro, ele não para a bola e acaba finalizando dentro da pequena área, mas na mão do goleiro, né? Um giro que qualquer ângulo que a bola pegasse, possivelmente seria gol, mas o giro, ele é tão completo que a bola vai continuando o giro e ela vai reta, sai pela tangente, digamos assim. A bola vira uma tangente e vai nas mãos do goleiro reta. Mas é isso, tá? Durante boa parte do jogo, o Sport flertou com a virada, com sofrer a virada. Mas eu vou dar um sentimento meu, tá? Quando o jogo tava com 35, 36, 37, 38, eu tava torcendo para acabar logo. Quando subiu a placa 7 minutos, eu achei bom. Eu tinha mudado meu sentimento em relação à partida. Eu estava abraçado pelo empate, mas quando subiu a placa 52, eu digo, gostei, porque ali o jogo já era todo o Sport. Claro que existe o outro lado. A gente faz um programa aqui muito focado no Sport. A gente não está aqui analisando o Ituano. Mas existe o outro lado também. O Ituano foi se deteriorando com as substituições. Perdeu muita qualidade, perdeu força, tá? Deixou o Sport respirar mais e faz parte dessa melhora do Sport a queda do Ituano na partida, tá? O Sport não melhorou sozinho. O Sport jogou muito mal, mas quem estava em campo estava pior. E depois de algumas partidas, acho que foi a primeira vez em algumas semanas que os reservas melhoraram o time. Exatamente, reserva melhorada. Fazia muito tempo que não melhorava. Então é isso, tá? Sem dúvida, uma das duas piores partidas do Sport no ano. Uma partida de muito erro individual, tático, coletivo, sem conseguir sair, encaixotado na marcação, sem conseguir fazer pressão na frente. Dalpozo conhece bem o time do Sport. Dalpozo lembra que o time dele gelava quando algum time adiantava a marcação e ele fez a mesma coisa, né? Ele adiantou a marcação. Né? A mesma coisa que faziam para anular o time dele. Ele adiantou a marcação e gerou um pânico. Né? Muitas vezes o Sport fazia tempo que o Sport não dava tanta bola ao adversário como hoje. Partida muito ruim, pouquíssimas coisas positivas, pouquíssimas, e o ponto de bom tamanho. Não tem como ir além disso, não. A gente teve 2 superchats aqui. Teve o do Davidson. Ele mandou: o Sport tem que se reforçar com urgência e a partida de hoje foi deplorável. Parecia que estava vendo o time aqui do bairro jogar. Será que foi para tudo? Acho que não, né? Foi isso tudo. Foi isso tudo, não. Mas jogou muito mal. Jogou muito mal porque o jogo começou bem. Jogou 20 minutos controlado e de repente Fred colocou os últimos 15, né? Então os 20 minutos primeiro bem, mais 15, 35, 55 minutos, fora os acréscimos, assim, 55 minutos horrorosos. O Sport só foi bem nas duas pontas do jogo, mas ali no meio, pelo amor de Deus. E sobre os reforços, precisa mesmo. Precisa, mas todo mundo precisa, pô. Veja só, todo mundo precisa. Mas no fim das contas, aí eu vou colocar, dizer até o Fred, um negócio que eu disse no texto. Desconsiderando o jogo do Novo Horizontino, que foram 16 reservas, mas Guarani, Tombense e Ituano, assim, até agora tá acontecendo o que se esperava. O Sport não vai ganhar todos os jogos, tanto que não ganhou do Ituano. Mas até agora, nesses 3 jogos, com o Sport jogando com o time titular, onde tem uma diferença técnica muito clara.
onde assim, quando o time jogasse, quando ele joga ali, ele joga de uma forma, um nível de concentração maior, ou seja, um nível de acerto maior do que ou pelo menos na média do que vem tendo na temporada, ele consegue ser bem superior ao adversário. Agora, talvez 38 rodadas é um campeonato longo, você não vai manter a concentração. Eu acho que hoje faltou um pouco de concentração. Um passe daquele de Jorginho ali, daquele ali coisa. Não acontece, não é para acontecer numa situação normal. Mas até agora está acontecendo o que se esperava, de ser um esporte tecnicamente, na minha opinião, melhor do que os adversários. Isso agora não é suficiente para ganhar todos os jogos, tanto é que não ganhou hoje. Cássio, e quase, no final, quase ainda leva uma surpresinha no Tombense. O jogo estava facinho, o jogo estava flertando com goleada, estava 3-1, o Juba finalizou ali, o goleiro fez um milagre, aquele Felipe Garcia, ia ser um 4-1, daqui a pouco virou 3-2 e no final tá lá, Renan tem que fazer uma defesa numa cabeçada para evitar o empate, mas é circunstância de jogo, mas tecnicamente não havia a menor discussão de que havia um time melhor em campo. Cássio, esse final de semana eu assisti muito jogo, fazia tempo que eu não assistia tanto jogo no final de semana quanto esse, né? Eu assisti muitos jogos. Jogos da Série B, inclusive. Parabéns dobrado. E é isso, tá? Assim, Série B, o cara vê o seu, vê alguns ali, mas dá para... Mas eu assisti Vitória Atlético Goianiense, a gente fez hoje na Dali. Assisti o jogo do Ceará inteiro. Assisti o jogo do Ceará inteiro. Assisti... Meu Deus... Até tuitei sobre isso. Assisti Vila Nova. Esse aí eu vi a reta final. Aí, foi, meu Deus do céu. A turma do Vila deve estar muito puta ali. Exatamente, né? Vila Nova, 1-0 ali. Foi Vila Nova aí? Os caras colocaram. E Criciúma. Tigre versus Tigre. Exatamente, Vila Nova e Criciúma. Então assisti todos os favoritos da Série B jogarem, né? E é isso, assim. Não tem ninguém que você olhe e diga que time, que referencial técnico. O Sport precisa de reforços, mas como o Cássio falou, todo mundo precisa. O Sport precisa bem menos que os outros. Né? Talvez o Ceará se barroca um dia conseguir fazer aquele time jogar, porque está muito longe. Né? Não é porque ganhou que você vai maquiar. Né? E nem os torcedores acharam isso, pelo menos os que eu sigo, os que apareceram na minha timeline, aqui no Twitter, hoje aparece, não precisa nem seguir, o cara aparece todo mundo. No que apareceu, eu achei a galera do Ceará muito mais consciente consciente dos pontos ali, mesmo. Que bom que ganhou esses 3 pontos aqui, mas aí... 10 minutos antes do segundo gol, levou a bola na trave, pô, para sofrer um empate. Então, assim, esse é o cenário da Série B. Agora, que precisa de reforços, precisa. Tá? Algumas pessoas aqui no chat lembram que você pode trazer jogador sem contrato, né? Antes da janela. Aquela dúvida, tipo a do Bahia, né? Que seria o fim do contrato de Juba, é a grande questão aí que... Não, mas alguns que realmente estejam totalmente sem contrato. Sim, mas no caso de Juba, ele ficaria sem contrato. No caso de Juba, ele ficaria sem contrato, totalmente sem contrato. Essa é a mesma coisa, não tem nenhuma diferença, não. Mas por exemplo, o Rodriguinho, citaram o Rodriguinho aqui, o contrato dele acabou antes do fechamento da janela, então ele pode assinar a qualquer momento. É exatamente isso, Acho que é esse o ponto. Os caras estão sem contrato, tem motivos para estar sem contrato, né? Você vai trazer Rodriguinho, velho? Você vai trazer Rodriguinho? Cá entre nós. Tu vai trazer Rodriguinho? Não vai trazer Rodriguinho, né? É um risco que... exatamente. Você vai gastar um dinheiro. Dizendo que é dinheiro demais, o que não cabe, é o que você está querendo dizer? Não tem entrega, Cássio. Onde é que o Rodriguinho jogou mal em todos os últimos anos? Tá? Você não pode brincar com... Não é assim... Há uma carência de meia, tá? Mas aí, assim, você não pode também meter as mãos pelas pernas, não. As pernas pelas mãos. Eu acho que você tem que ficar atento, boas oportunidades. Precisa sim, precisa de meia, precisa de ponta, precisa de centroavante, talvez precise de um volante. Né? Tenho algumas dúvidas, mas às vezes eu sinto falta. Você vê alguns jogos, você vê jogadores que poderiam, né? Jogadores de um nível que poderiam estar no Sport com um protagonismo muito maior do que um Ronaldo, do que um próprio Pedro. Mas é isso, assim. Não pode também dizer só quem tá livre, não. Tem que ter um pouquinho de calma, porque todo jogador tem salário, né? E assim, se for para esperar uma oportunidade melhor na janela, que espere. Não é como era no passado, que não tinha atacante, que não tinha ataque, ou que depois não tinha goleiro. Não é assim, a situação não é essa. Tá? Então tem que ter um pouquinho de cuidado, inclusive com os históricos
Citaram Rodriguinho, citaram Rossi. Tem que ter um pouquinho com o histórico, cuidado com o histórico desses jogadores. Tá? O elenco do Sport é um elenco muito fechado, é um elenco que está muito harmônico. Às vezes, para mexer, basta. É igual o dominozinho, né? Se uma pecinha caiu o efeito dominó ali. É bom ter cuidado. E é tudo que o Sport não precisa agora é implodir esse ambiente, né? Tá lógico. vem dando certo desde o Mas início. já que tá foi de reforço, eu acho que imagino que a direção esteja, ou deveria estar, buscando o lateral esquerdo. Não é questão de se vai fazer. Já está muito claro que o Sport vai na contramão do que os clubes estão fazendo. Já teve todas as oportunidades. Quase todos os clubes, né? Chapecoense também. Quase. A Chapecoense colocou o Vitor Ramos também. Enfim, já tem print, já tem iniciado pelo Ministério. A coisa toda, e o Sport tá seguindo um caminho diferente, questionável e tal. Mas o UOL já tinha informado que há uma possibilidade do STJD, muito em breve, suspender jogadores. Né? Suspender jogadores que tenham. Não é só ser citado, mas que tenham sido, enfim. Já são réus, né? Exatamente. Cariús é da leva, que é réu. Então, exatamente, é isso que eu estou falando. Não é só o cara foi citado na planilha, não, é um negócio que avançou e tal. Então, por exemplo, o Zeca do Vitória, ele foi citado. Mas não há citação de que ele aceitou nada. Isso, então. Aí, o caso de o Cariús me parece um pouco mais grave. E assim, já que está falando de reforço, assim, eu imagino, deduzo que se o Sport está usando até onde pode, mas que está buscando lateral esquerdo. Ou se não estiver fazendo isso, deveria estar. Mas Filipinho é bom jogador, tem Juba ainda, né? Me bateu uma falta hoje, que pelo amor de Deus. Mas é bom jogador. Não, tudo bem, mas posso reclamar. Meu irmão, ali, não sei se tu vê esse lance, Cláudio. 46 de segundo tempo. A falta ficou ele e Wanderson ali. Quem é que bate? Vai tu. Pronto, aí foi Filipinho. Porra. O cara falou, acertou a ambulância, pô. Eu vi agora, falando, eu cheguei a ver esse lance. Tiveram mais 3 superchats aqui. Hélio Mota mandou: Sabino salvou em cima da linha com a barriga. Não sei se foi um elogio ou foi uma crítica. Veja só, então, na verdade, tem aqueles 2 lances, mas tem esse terceiro também, é verdade. Os 2 lances seguidos que o Ituano perde, mas na verdade o Ituano realmente ele teve uma terceira grande chance, que é justamente essa que é uma bola mal cortada, tá? A bola foi cortada pelo Sport e ao invés de cortar o perigo, tentaram sair jogando rápido, a bola voltou, foi cruzada de novo na área, ficou mal cortada de novo, no terceiro rebote da jogada, a finalização e Sabino corta de cintura, digamos assim. E Walter Francisco deixou mais 2 superchats aqui. O primeiro: infelizmente não podemos falar de reforços até julho, só reservas pegando ritmo. Tem, e depois tem a chance dos reforços de jogadores que estejam totalmente sem contrato, né? Mas aí tem que ver o nível, né? Só porque está sem contrato. Exatamente. É um grupo menor, né? De jogadores que estão parados. É como o Rodriguinho é um exemplo claro de quem você pode trazer hoje. E aí, não sei se compensaria, não. Eu tenho minhas dúvidas. Traria não. Veja só, seria num custo muito baixo. Pelo custo que se imagina que seja o dele, eu não traria, porque basicamente deixaria muito reduzida a chance de novos reforços. Veja só, não é Rodriguinho não pode ajudar. A discussão não é essa, não. É porque acho que está todo mundo comentando aqui que ele tem que o salário dele seria um salário que o Sport poderia até pagar, mas que praticamente viabilizaria outros reforços. E nesse caso, eu prefiro não inviabilizar outros reforços. É isso. O preenchimento de outras carências do elenco. E o cenário do Sport hoje dá para esperar um pouco mais, né? Como o Fred falou também. Thales já quer derrubar mais um degrauzinho de Rodriguinho. Tem uma pergunta para você de Thales. Rodriguinho no Náutico seria algo. Veja. Porra. Cabe, mas ele tá assim. Dizendo se cabe na Série B, como é que não vai caber na C, porra? O problema é que eu vou encaixar ele, Souza, Vitor Ferraz. É muita gente pro. Corre, né? Aí vai ser difícil. Cabe, mas. Meu velho, fazemos só um parêntese aqui. Aqui o Náutico entrou na conversa. O terceiro gol da Aparecidense ali, com 3-1 contra Vitor Ferraz. É uma esculhambação. Nível pelada. Meu irmão, tu assistiu esse lance, Fred? Não, eu até assisti um pedacinho do jogo, mas... Pronto, mas caso tu tenha visto, depois tu abre o YouTube aí, da Azul, qualquer coisa aí, tu vê o terceiro gol da Aparecidense. Assim, é bizarro, assim, muito bizarro. Eu tentei ver o jogo, tentei ver o segundo tempo do jogo.
Mas a transmissão era muito ruim, pô. Tinha hora que eu ficava tonto. A câmera baixa, tremia, era uma agonia muito ruim, danada. muito ruim, muito ruim. Aí larguei. Fui para Atlético Inter. Clécio falou aqui de Kaique Vargas cabendo no Náutico. Ontem sugeriram Kaique e acho que Gabriel Santos. Eu disse, veja, Kaique e Gabriel Santos cabe. Não cabe é financeiro, né? Matheus Vargas também é. Gabriel cabe. Pode ficar tranquilo. Cabe. Mudou financeiro? O regulamento da Série C mudou, cabe meu irmão. Muito financeiro. Não tem mais quarta de final, não. Gabriel é o menor salário do esporte, pô. É. Menor do que muito menino da base. E é ponta, né? Estão precisando de um ponta aí. Não, uns dois, pelo menos. Liga para Rodolfo pra gente resolver isso. Rodolfo tá resolvendo as broncas agora. Tá tão bem, Rodolfo? Cheio de bronca para resolver amanhã. Se começar muita merda, já tá aqui de novo. A pressão tá bronca. Não deve ter nem dormido de ontem para hoje. Foi reunião a madrugada todinha. Deve estar agora em reunião também. Mas vamos lá, voltando aqui, teve o último superchat de volta, Francisco, que é assistia vários jogos também, e o Sport é o melhor disparado. Acho que é muito do que o Fred falou, né? Do contexto, esse não é um contexto mais tranquilo, né? Assim, veja, e até nesse momento está 4 pontos do G4. Mas com aproveitamento de G4, né, Cássio? Não tem já mais o aproveitamento de G4, com esse empate. Ele tem que ganhar, ele teria que ganhar os 2 jogos. Se com uma vitória ou empate, ele não entraria, acho, pelo número de vitórias. Deixa eu ver aqui. Exatamente. 12 pontos. Agora, exatamente. Ele tem aproveitamento de G4, tá, Cássio? Mas não entra. Mas veja só. Sim, mas se o Sport somar 4 pontos, nesse momento, mas o que eu estou dizendo é outra coisa. O que eu estou dizendo é o seguinte: se o Sport fizesse 6 pontos dos 2 jogos, o Sport só entraria vencendo os 2 jogos. Porque se o Sport somasse 4 pontos, ele ficaria com 3 vitórias e 3 empates. Ele ficaria abaixo do Guarani, que tem 4 vitórias. É isso que eu estou dizendo. Assim, nesse momento, o Sport... Se as contas hoje fossem assim, faltam 2 jogos para acabar, joga aí, Sport. Só subiria se ganhasse os 2 jogos que faltam. Contra o CRB, o Rei Pelé e o Vila Nova em casa. Por causa do empate de hoje. Porque a gente está falando muito, mas a verdade é que a turma está largando muito forte, porra. Veja só. O líder tem 5 vitórias em 6. O segundo tem 4 em 6. O terceiro tem 4 em 6. O quarto tem 4 em 6. O quinto também tem 4 em 6. Veja só, a largada da turma tá puxada. Muito boa, muito forte, muito forte. Mas... alguém tem que desacelerar aí. Eu já tinha. O Guarani já vinha muito mal. Aí pegou um Sampaio Corrêa com 7 desfalques. Sampaio Corrêa horroroso. Olha só. Quando a tabela tá muito no começo, você tem que olhar com quem você tá jogando também, né? Tá? Às vezes tem isso. Mas enfim, não me preocupa. Sabe, Cláudio? Isso aí não é minha preocupação para agora, não. Tá meio ponto, tá 1 ponto, tá 2. Porque, no fim das contas, como assim, a rodada só vai ser na próxima semana. Aí depois, eu acho que joga, porque não tem Copa do Brasil. Copa do Brasil depois, são 2 semanas depois, né? Porque é o seguinte, se quiser o G4, tem um pouco de calma. Tipo, ganhar do Botafogo não vai entrar no G4. Se você ganha do Botafogo... Não tem que ter esse aperreio, não. Não tem que ter esse aperreio, muitas pessoas têm. Eu tô falando para quem tem esse aperreio. Mas quem tiver, mas muita gente tem, vai se catar e deixar de ter. Pronto, mas vamos supor, não precisa falar que ninguém é doente, não, mas assim, se ganhar do Botafogo, aí só tem um pouquinho, se ganhar do Botafogo, tem um pouquinho de calma, porque aí da tabela vai ter que andar um pouco, não tô nem falando dos jogos aliados ainda. É assim, com essa largada do Sport ter menos jogos, a tendência é que o Sport rode algumas boas semanas, sobretudo por causa dessa largada da turma, larga algumas semanas ainda até conseguir, se conseguir entrar no grupo de acesso. O importante é só estar ali. O importante é só estar ali. É o que eu falo. Se quiser assim, Fred, assina 4 pontos nos 2 jogos que não fez, assino. Sem dúvida, pô. Um é contra um é fora e outro é em casa. Contra o CRB. Essa é a lógica. Tá muito no começo. Tem que dar uma mexida maior na tabela. Tá? Agora sim, as boas largadas ficam. Eu já falei isso. Eu tuitei algumas vezes sobre o Vitória. As boas largadas ficam. O Vitória, que a gente colocou lá embaixo das projeções, cai não cai, é um candidato a acesso fortíssimo. Fortíssimo. Tá? Criciúma é candidato a acesso. Tá? Então, assim, você perdeu, mas não perdeu para ninguém, né? Perdeu para um time que vai também disputar, né? Perdeu com 29 mil pessoas. Pô. O Vitória conseguiu, coisa que não vinha ter nos últimos anos, assim. Conseguiu refazer o mando de campo, pô.
Porque com se o Vitória cuidar dessa campanha, que a gente sempre dá o exemplo do Náutico, faltou cuidado com a campanha, o Barradão vai estar muito próximo do que foi hoje, vai estar 20, agora 25. É muito abaixo, tecnicamente, é muito abaixo. Sim, mas aí, meu irmão, mas você tem como fortalecer outra característica, pô. Mas esse é muito abaixo. Mas enfim, eu acho que vai brigar porque largou muito forte. Tá? Então, assim, o que é que eu considero? Você tinha Sport, Ceará e Atlético Goianiense num degrau. Talvez até Sport, Ceará em um degrau, Atlético Goianiense no segundo, logo abaixo. Era esse o desenho prévio. Agora você tem que considerar Criciúma e Vitória nessa conta. Você tem que considerar Criciúma e Vitória. Aí talvez a gente passe a considerar, daqui a um tempo, a gente passe a considerar Botafogo de São Paulo, a gente passe a considerar Vila Nova, a gente passe a considerar Guarani. Mas por enquanto, num misto de atuações e pontos, eu acho que Criciúma e Vitória merecem uma atenção maior, né? Eles se somam. Eu acho, por exemplo, que ambos estão num degrau abaixo, tá? Ainda de Sport, Ceará e Atlético, mas vão fazer parte do G4 ali, da briga intensa pelo G4. Agora sim, acho que o último superchat de volta, Francisco. Ele tem um coração bom. Primeiro que ele deixou 4 superchats e a última mensagem dele é: do mesmo jeito que torço pro Felipe no Santa, torço pelo Tibuzinho. Tem um coração de mãe. Coração grande. Governador. Mas o Timba, 4 derrotas seguidas fora de casa. Meu amigo, estamos tomando gol todo jogo. Na defesa não passa em branco para ninguém. Chato, viu? O negócio tá feio. E amanhã podemos ter novidades aí sobre Dado Cavalcante. Mas vamos ver. Fred, para a gente encerrar a parte do esporte aqui, os destaques, né? Positivos e negativos. Acho que teve uma discordância aí, tu e Cássio, né? Durante o programa, sobre os destaques. Fábio, né? Eu vou começar Love, pelo... Tá? Para mim é só Wagner Love. Positivo mesmo, só jogou bola. Wagner Love. Eu gostei de Wagner Love e de Fábio. Eu acho que Sabino foi bem no jogo também, tá? Agora cometeu um erro assim que era a virada do Ituano. Então esse errinho dá um bloqueio aí para Sabino. Né? Mas ele estava bem, fez bons desarmes, tá? Trabalhou bem a bola e salvou um gol debaixo da linha, né? Fez uma atuação boa de Sabino. Boa, mas o erro foi muito grave para ainda assim estar entre os melhores, tá? Assim como o Renan. Renan foi muito bem em boa parte do jogo. Muito bem em boa parte do jogo. Porém, o rebote ali não era um chute tão difícil assim. Aquele rebote tinha que ser para o lado. Ele permitiu a chance de um segundo chute. Tá? Também não vou colocar Renan entre os piores hoje. Mas ele até poderia estar entre os melhores. Não vou dizer que ele é o grande culpado pelo gol, porque mas teve gente com mais culpa na frente dele. Teve gente com muito mais culpa na frente dele. Claro. Concordo. Mas, assim, nos dois casos, veja só, tanto Sabino quanto o Renan flertaram para ter uma atuação ok. Mas as farrapadinhas que cada um deu aí, deu no jogo, foram bem graves. Então, assim, de melhores para mim, só Love e Fábio, tá? Como o Cássio é só Love, eu já vou até emendar os piores e aí ele traz os piores dele também. Para mim, os piores são Fabinho, Jorginho, tá? Fabinho, Jorginho. Tem gente. E aí eu fico entre Ronaldo e Juba. Tá? Juba muito mal hoje, mas muito mal. Então a gente concordou. Agora, mais quando ele tirou, Fred. quando ele tirou o Juba, eu fiz assim: Henderson, existe uma regra básica que mesmo ele mal não pode tirar ele, né? E aí, 3 minutos depois, teve a falta. A única falta que o Sport teve para bater, aí acertaram a ambulância, coitado. 192. A atuação dos piores eu coloquei pela ordem, Fred. Jorginho, Juba e Ronaldo. Mas esse Ronaldo é Ronaldo / Fabinho.
Outro que já acompanha aqui, muitas vezes, já deve ter visto aqui, a gente fala, meu irmão, bota o zagueiro, meio que simboliza a dupla de zaga. Nesse caso, esse Ronaldo está simbolizando para mim todos os volantes do Sport, basicamente. Mas, sobretudo, os que começaram o jogo, o Ronaldo e Fabinho. Mas o outro hoje foi Sobretudo, Ronaldo e Fabinho. Acho que os dois jogaram muito mal. Juba muito apagado e Jorginho, que não foi bem nesse jogo. Assim, foi muito difícil de entender o que ele quis naquele lance. Assim, muito difícil. Então é isso. Parecidos, né? Eu fui Fabinho em primeiro, né? Jorginho em segundo. E aí um Juba Ronaldo ali na terceira posição. Só sobre... Terminou essa partida, aí o Sport agora vai quarta-feira, Cláudio, para a Copa do Brasil, e no sábado, lembrando que vai ser o primeiro dos 3 jogos que o Sport fará com a flexibilização da punição. Não joga mais de portões fechados, mas a punição não acabou. Tem mais 3 jogos e vai ser um jogo liberado para mulheres, crianças até 12 anos, aí pode ser meninos e meninas, e pessoas com deficiência. Esse vai ser essas são as pessoas que estarão liberadas para o jogo contra o Sport Botafogo. Acho que o Sport vai colocar ainda, acho que não pode nem cobrar ingresso, se eu não me engano. Mas enfim, a tendência é de um bom público, mas o próximo jogo pela Série B, e o jogo vai ter essa característica, mas antes 3 próximos, né? Os 3 próximos. Acho que depois contra o ABC, acho que contra o Avaí. Falta de cabeça, mas o próximo é contra o Botafogo. E ainda tem isso, tá, Cássio, que equaliza a campanha do Sport. Como ganhou os 2 jogos em casa, a gente pulou um pouco esse assunto, mas o Sport tem uma largada de Série B desgastado, precisando usar reservas no primeiro jogo, com jogos por fazer, que é sempre muito ruim, porque fica essa cobrança, às vezes, uma pressão que você não teria, e com o mando de campo sem poder ser exercido plenamente, né? 2 jogos de portões fechados, e aí vamos ver como vai ser o abraço das mulheres e das crianças, né? E dos portadores de deficiência. Tem que ser um abraço. Eu acho que nesse primeiro jogo vai ser bem legal. Eu acho que nesse primeiro jogo o Sport vai conseguir. E nesse caso o horário mudou. Esse jogo tava, se eu não me engano, na sexta-feira, acabando de 11 da noite. 9h30. Era um absurdo, Não, começava de 9h30, acabando de 11h30 da noite. E muitas mulheres fazendo pedido completamente injusto. É um jogo com mulheres e crianças. Esse jogo não pode acabar assim perto de meia-noite. Vamos ter um pouco de bom senso. Mas não foi exatamente o Sport que, por causa da tabela da Copa do Brasil, o Sport não poderia jogar na sexta-feira, porque vai jogar na quarta. Aí empurrou o jogo do Sport para o sábado, vai ser de tarde. Aí o do Santa para o domingo, o Náutico para a segunda. E no fim das contas foi o melhor cenário possível. O jogo vai começar às 4 da tarde. Mas assim, nos outros 2 jogos, nem tão somente assim, não dá para marcar um jogo. Tipo, não adianta o STJD dizer, esse jogo vai ter mulheres e crianças e tal. Aí a CBF vai mais 9h30 da noite. Não, pô, assim, eu acho que quando tem uma situação dessa é flexibilizar tudo, é você entender o perfil do público que vai. E assim, que bom que por outros motivos, assim, mas que esse jogo vai ser num horário que seja mais... Tu acha que chega a 10 mil, Cássio? Eu acho que vai dar muito mais do que 10 mil pessoas. Tu acha? Se for de graça... vai ser de graça. Veja só, eu acho que deve ter no máximo a retirada de ingresso, né? Assim, vai lá, chega, né? Tipo, né? Sim. Mas é retirar e entrada. Tipo, né? Retirar e ir lá para frente do portão, porque senão alguém pode virar até cambista disso, né? Retirar, você chega lá, retira, para ter o controle do número de pessoas que estão entrando. Mas veja só, sendo dessa forma, 4 da tarde, no sábado, tendo alguma campanha, imagino que vai ter alguma campanha para isso aí, eu veja só, para mim, entre 15 e 20 mil pessoas. Eu estava pensando 15 mil também. Já achando um bom público. Eu acho entre 15 mil e 20 mil. 10 mil pessoas assim, nesse perfil, eu acho que seria. O Atlético, mas o Atlético Paranaense acho que colocou 30, mas assim, na Arena da Baixada e tal. Mas o problema do estádio é muito grande. Mas, pô, aí também, veja só, aí cabe o clube fazer o que quiser, meu irmão. O Sport fez um censo ontem. O Sport fez um censo ontem. O jogo na Arena, cara, rapidinho. O jogo na Arena tem muito mais mulheres do que o jogo na Ilha. Historicamente, né? Muito mais. Muito mais crianças do que o jogo na Ilha. Mas, enfim, num dia só para mulheres e crianças, talvez seja mais fácil. Mas aí cabe ao Sport se preparar para isso,
pavimentar o caminho para isso. E aí a escolha do clube. O Sport lançou um censo ontem, achei massa. O Fortaleza tinha feito isso em março. Mas assim, eu li todas as perguntas, assim, e são 70 perguntas, e as perguntas sobre futebol acabam antes da 30ª. Meu irmão, aí o questionário passa para qual moto tu quer comprar? Tu investe em cripto? Qual o teu banco que tu usa? Isso eu estou falando sério. Qual é a operadora de celular? Qual o stream? Meu irmão, assim, qual marca de carro que você quer? Qual o seu próximo carro teria? Aí, beleza, aí eu estudo de mercado. Mas é para bater na porta das empresas, né? Não, veja só, mas o nome é Censo Esporte. O nome não pergunta se é homem, se é mulher. Só pede o CPF da pessoa. Não pergunta se é homem, se é mulher, a idade, a região que mora. Veja só, o nome é Censo Esporte. Não é Marketing Esporte. O esporte está fazendo uma pesquisa onde ele não faz a menor ideia se aquelas pessoas têm mais de 20, menos de 20 anos, se a maioria é homem, se a maioria é mulher, se a maioria mora na Zona Norte, na Zona Sul. Simplesmente, essas perguntas não estão lá. Assim, basicamente, não estão. O máximo que tem é você mora a quantos quilômetros da ilha? Tipo, a 1 quilômetro, 5 quilômetros? Pô, isso é muito pouco. Enfim, não tem, se é homem ou mulher, tem, né? Porra, eu acho que... Eu não lembro se teve, não. Se teve, me desculpe se teve, tá? Porque são 70 perguntas. Deixa eu abrir aqui. Mas essa aí realmente não existe, né? Você se sente pertencente ao esporte? Qual é o seu tipo de vínculo com o esporte? Como você acompanha o esporte? Você é associado? A primeira pergunta é: você se sente pertencente ao esporte? Não tem característica da pessoa, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Ilha, a distância. Você mora perto da ilha? Aí, tipo... Não diz assim, não tem. Veja só, depois de entrar lá no meu blog, tem as 70 perguntas lá, não tem. Então, assim, não é um censo esporte onde você não está fazendo... Aqui, Atos está lembrando que pelo CPF já sabe, né? Tudo bem, meu irmão, mas veja só, mas não sabe onde a pessoa mora. Cara, veja só, é um controle muito grande, veja. Onde a pessoa mora? Você mora perto da ilha? Você está fazendo um censo. A pergunta é: você mora perto da ilha? Eu acho muito pouco, pô. Mas, enfim, isso eu só estou dando um exemplo de uma ideia que foi muito boa, mas que, assim, pelas perguntas, eu achei que ficou um pouco distante do que eu imaginava para um censo esporte, e que não seja mais ou menos nesse caminho. O clube vai ter uma oportunidade de fazer algo diferente. A partir de uma punição, o Atlético Paranaense e Coritiba, eles conseguiram transformar essa punição em algo que acabou sendo interessante ali, tá ligado? O que você falou da arena sobre a ilha, eu concordo. Pode ser que, mas ao mesmo tempo eu não sei se daria 10, 15 mil pessoas mulheres na arena. Não teria como não. Na arena não teria como não. Teria que ser a arena onde é a ilha, que é o cenário de Salvador, é o cenário da Arena da Baixada. Veja só, esse é o cenário ideal para o mundo, porra. Meu irmão. Eu queria a arena onde é a ilha. Pronto, tava resolvida a vida, porra. Tava resolvida a vida. Tiveram mais dois superchats aqui, ó. Deixando a minha expectativa, para mim, entre 15 e 20 mil pessoas. E eu estou considerando que o clube irá fazer uma campanha para atrair esse público.